Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês que têm acompanhado nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com o grande fundador do Grupo Orguel, o senhor Francisco de Assis Guerra Lages, fundador do Grupo Orguel, do qual hoje se diversificou em várias empresas, vários negócios, várias atividades. Eu gostaria de agradecer muito a presença dele aqui hoje, né? Não é porque é meu pai, mas tem uma agenda bem difícil. Mas agradeço a participação aqui no nosso podcast, está contando um pouquinho aí da nossa história, um pouquinho da história, né, que houve ao longo de todos esses anos aí, de 60 anos, mais de 60 anos de empresa. 64. E realmente para a gente é um orgulho. E também a todos os conterrâneos de Conceição do Mato Dentro, né, que também têm prestigiado o nosso canal e que têm prestigiado aí esse podcast. Então, muito obrigado e vamos lá. Bom, senhor Francisco, eu estava falando sobre a criação, como que foi, né, a sua infância. Você veio lá de Conceição do Mato Dentro, numa casa que não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro né, dentro de casa, com 10 irmãos, com o seu Maurílio e dona Didina, que são seus pais que cuidaram da família. Você, então, teve uma trajetória, né, de muito esforço, muita dedicação. Saiu de casa aos 12 anos de idade, foi morar com um tio lá em Goiânia, estudou muito. Teve um leitor. Batalhou muito. E aí você veio contando que você veio para Belo Horizonte, você começou a estudar muito, trabalhar muito, e aí, né, ingressou no banco, depois teve um episódio, né, que você saiu do banco, e aí começou a trabalhar com o tio, né, de raspador de sinteco, enfim. E aí nós fomos para a criação das empresas, né? Inicialmente era a Provenda, depois a loja do Guerra, né, na Galeria Ouvidor. Você veio se desenvolvendo, veio crescendo, e você estava contando uma pessoa que foi muito importante na sua trajetória, que era o Pinho, né, que é lá de São Paulo. E que o Pinho ajudou vocês, e o Pinho era uma pessoa muito boa, enfim. Então, Na verdade é o seguinte, quando se fala veio criado uma família na roça, veio da roça e tal, e uma coisa que o senhor deixou de falar, que o meu sócio, o Fábio é muito importante, porque o Fábio valorizava muito o relacionamento. Eu vou até falar um pouquinho sobre ele depois, sobre o relacionamento. Fábio, além de ser sócio, era uma pessoa assim que a gente tinha uma relação entre nós muito boa, mas é muito difícil, porque cada sócio é uma pessoa, e cada pessoa é diferente da outra. Então uma coisa que a gente aprendeu, não sei se com minha mãe, com meu pai, mas aprendemos mais com a minha mãe, falando o seguinte, que uma coisa que é importante no relacionamento é respeito. O relacionamento é respeito, você tem que respeitar a pessoa te respeita. O que é respeito? Respeito é calar quando você escuta uma coisa, quando a pessoa te fala uma coisa que você não está de acordo. Você cala, você não contesta, você não discute. Porque a discussão gera uma briga, e a briga gera a cisão, a separação. Então, mas o Pinho, uma coisa que a gente precisa aprender, através do relacionamento mesmo, a gente aprende muito com as pessoas. E a gente aprende mais com as pessoas do que com as escolas. Na escola, você tem um relacionamento com um grupo de pessoas que sabem pouco, que nunca viveram, são estudantes, não tiveram vivência. Quando você conversa com a pessoa vivida, tipo o Pinho, por exemplo, Pinho era uma pessoa que veio de Portugal para cá, veio, se estabeleceu como garçom, depois ele foi garçom aqui, depois ele montou uma loja que não existia no Brasil. Ele vendia lixa da Norte, lixa de 3M, vendia tinta, vendia Sinteco, e depois montou uma fábrica, que é Pinhonac, porque estava no momento que essa parte de embelezar a casa, embelezar o piso, era a onda do momento. O Sinteco, até hoje, nós raspávamos o Sinteco, raspava o taco, todo assim, raspava a casa, raspava o taco, depois houve a evolução da máquina para raspar taco,
não tinha máquina de canto na época. Então, tudo aqui vinha de São Paulo. E então, a gente aprendia muito com o Pinho. O Pinho falava o seguinte, quando eu comecei a viajar, conhecer pessoas, e visitar fábricas, visitar fornecedores, todo fornecedor é São Paulo, o Pinho falava uma coisa muito importante, não me esqueço, você falava assim, você tem que falar com quem decide. Você tem que falar com quem decide. Não adianta você falar por aqui, por ali. Você fala com quem decide. E quem decide, normalmente, ele fala de um jeito que te abre uma porta. Achei isso muito importante. E assim me ensinou várias coisas. Mas o Pinho, o fato, por exemplo, ele tinha, por exemplo, um fornecedor que tinha Alba fornecia Cascolac. E eu aprendi muito com o Pinho, porque ele me levou, o Pinho me levava, me levou na Cascolac, me levou na Norton, para conhecer o Vladimir, que era Vladimir, que era o gerente geral. Depois me levou na fábrica, porque a Norton tinha uma... A Norton é uma fábrica de lixas. Fábrica de lixa. E a Norton, tem uma coisa curiosa. A Norton, depois desse relacionamento com ele, no relacionamento você vende também a sua imagem. E eu tive aqui, eu conheci o Vladimir, passou um tempo, Mariano, era uma outra pessoa que me visitava vendendo lixa da Norton. Mariano era daqui. É uma pessoa muito interessante, e fiz amizade com ele. Depois, mais adiante, eu fui com o Pinho na Norton, em São Paulo. O Vladimir era o presidente da Norton. De gerente aqui, foi presidente da Norton Brasil. E a Norton Brasil, eu tive vontade de fazer com eles a primeira representação. Eles tinham uma máquina, a máquina Clipper, que cortava concreto. Era uma novidade no Brasil, não existia no Brasil. Máquina, eu pensava em fabricar só nos Estados Unidos. Eu fiz um contrato com eles de transferência de know-how. Comecei a fabricar a máquina aqui na Mecan, a fábrica. Comecei a fabricar essa máquina. E fabricando essa máquina aqui, eu abri novos clientes, porque era uma coisa... Você vê, por exemplo, receber um piso do concreto aqui, um piso de asfalto, rebentava, ou de pedra, na rua, rebentava com uma picareta, ou então com martelo e furador. Não existia martelete, não existia. A ferramenta elétrica, que é a Makita que trouxe ao Brasil, a ferramenta elétrica. E depois veio a Bosch, veio hoje tem outras fábricas que eu não me lembro quais são, de marteletes. Você fura, é uma técnica de furar. Não, antes não. A máquina Makita, a máquina Clipper, vinha uma roda. Uma guia. Não, uma guia não. Vinha com um disco de Diamante. de diamante. O diamante vinha e cortava. Você vinha, cortava, depois você ia e tirava a tampa. Então, isso facilitou demais as obras. Aqui nós vendemos muito na época aqui para a Copasa, vendemos para a DR, vendemos para quem cuidava da manutenção das obras aqui. E é uma coisa completamente diferente. Então, foi a primeira tecnologia que nós trouxemos para o Brasil. E a Norton, eu tenho contrato até hoje. Contrato até hoje, não. Contrato guardado. Uma lembrança daquela época. E fiquei muito tempo representando a Norton e pagar por eles um plus. Pagar por eles um royalty. Um royalty. Isso foi muito importante porque nos abriu a cabeça de que nós tínhamos lá fora um conhecimento acumulado, nós não participava dele. O que nós começamos a fazer? Começamos a visitar fábricas, visitar feiras, porque você pode distribuir, você não é atendido ou não atende no nicho, você vai para o outro. O Orgão não tinha, só construção civil. Então a nossa briga hoje
É. Nossa briga hoje é de que nós temos mais nicho de mercado. Nós temos que ter mineração, tem que ter indústria, especialmente a indústria. A indústria é a que mais reforma a indústria. A indústria está se modernizando, se reformando. Então precisamos disso. Isso é fundamental. Fundamental para o crescimento da empresa. Não é só o crescimento, não. Manutenção da empresa. A empresa tem que dizer que o mercado dela não é um mercado constante. O mercado pode oscilar. O mercado oscilando, ela cai. Bom, outras coisas que eu acho também, nós não temos financiamentos. Os bancos que estão empréstimo tudo é 24 meses, 36 meses. Absurdo. Ninguém consegue fazer um giro e ter lucros em 24, 36 meses. Isso são especuladores. Juros altos, prazo pequeno. O prazo tem que ser longo, longo, para a pessoa poder. A época que nós mais crescemos foi na época do governo militar. Porque tudo era planejado para 15 anos. Tudo para 15 anos. O planejamento a longo prazo é o fundamental para o crescimento das pessoas, o crescimento da empresa. É sagrada. A empresa é um ente sagrado. Se você vê no Sebrae, a quantidade de empresas que fecha é uma vergonha. Mas sabe por quê? Primeiro, porque as pessoas não sabem o que é empresa. Começam a empresariar sem saber os problemas da empresa. E, sinceramente, se tornam heróis. Porque tanta coisa que tem que enfrentar, vira um herói. E o que não virou herói, virou coitado. Perdeu tudo que tinha, perdeu tempo, dinheiro, esforços, numa coisa que eu não entendia. Então eu pretendo escrever um livro, fiquei pensando como é que escrevi um livro. Eu não escrevi um livro nenhum, não. Queria escrever um manual para a pessoa chegar, empresário, baseado no que eu sofri, no que nós sofremos, Fábio e eu, enfrentar as coisas que a gente não conhecia, como plano econômico, como financiamento bancário a curto prazo. Nós tínhamos, aspas aqui, nós tínhamos um único financiamento de longo prazo, nós tínhamos 10 anos do Finame. Todas as máquinas principais que nós compramos, todas as máquinas principais era através do Finame. O Finame, porque tinha prazo, 10 anos para pagar. Aí tinha condição de comprar. Antes disso, não tinha como comprar. E outro também é juro subsidiado, um juro baixo que o empresário pode pagar. Então, assim, essa situação, essa complexidade, a falta de entendimento do que está acontecendo, eu acho que é uma coisa que inibe o empresário. Porque é tanta coisa que vem em cima dele, complexidade da lei tributária, falta de prazo, bancos com prazos pequenos, complexidade de tudo, ele fica acuado. E ele, então, tem dificuldade de empreender. Então vocês, né, tiveram grandes desafios na vida profissional, continuamos tendo, mas o que você achou de pontos fundamentais? O que fez vocês também diversificarem? Porque há uma época vocês tinham a construir empreendimentos, vocês tinham Orguel Plataformas, tinham a Mecan, a Logiguel, Loquibras, a própria Orguel Finanças, Multiclean, Bramex, Mecanflex. E o que fez vocês terem essas diversificações e o que nos levou depois a consolidar, né? Como é que foi esse movimento de passar, vocês terem sempre estar montando um negócio novo, né? E de repente vocês, depois da entrada, né, e um pouquinho do fundo, vocês venderam para um fundo, um dos maiores fundos do mundo, Carlyle, e vocês depois consolidaram. Como é que foi isso, né? Porque na verdade é o seguinte, porque quando você entra no novo negócio, você busca oportunidades. Quando você está e você aprende a analisar negócios. Tem que aprender as coisas, aprender a saber. Eu resumi a minha vida em saúde, paz, alegria, prosperidade para mudar de lugar e sabedoria. Sem sabedoria não se faz nada. Quebra demais a cabeça.
Eu quebrei demais a cabeça, o Fábio também quebrou demais a cabeça. Nós quebramos a cabeça, vamos perceber as oportunidades. Opa, esse negócio não está sendo explorado. Esse negócio tem uma oportunidade aqui, está mal trabalhado. Esse negócio aqui. E nós começamos a diversificar. Mas uma coisa que nós inventamos, a primeira invenção nossa foi a locação. Eu costumo dizer que nós somos inventores da locação no Brasil. Porque nós, tinha um Orgueil da Rua dos Pampas e ar-condicionado. Tem ar-condicionado aqui? Já vou desligar. Toma água aí. Todo ar-condicionado eu fico tossindo. Você pegou e discutiu, William. Não sei, mas eu peguei. O negócio assim, eu estava falando de... Sabedoria. Não. Eu estava falando de... Oportunidade de negócio. Oportunidade. A primeira oportunidade foi a locação. Nós tinha uma oficina, o Fábio trabalhava numa empresa que chamava assim, Ars Paulista, depois a Ars Paulista, e eu trabalhava no banco. Aí o Fábio teve depois, a Ars Paulista fechou, e o Fábio ficou representando aqui as betoneiras. O Fábio ficou representando a betoneira e, ao mesmo tempo, nós tínhamos a Mecã, era um início de fábrica de São Paulo, Emílio Milano, era o dono. E queria vender. O Fábio, que nós era dono, nós também era da Sobrec, em São Paulo, tinha Totonio Bresibeck, era de Conceição, também era para lá, é o Romildo, Jacomo, o Fábio, eu e o... um sócio da Sobrec. Sobrec comprou do Emílio Milano, que era me parece que ele é italiano, comprou dele uma fábrica de Guincho, não? Fábrica de elevadores, elevadores de obra. Elevadores que nós temos. Nós até queria, com o Carlos Alberto, para nós conseguir um elevador antigo para colocar na nossa parte da publicidade. É um elevador diferente. Depois nós tínhamos um elevador, outros, a maioria dos elevadores estavam, e tinha até Pato Everett aí que fabricava elevadores, que era de um francês, Paturli. E essa fabricação da Mecã foi importante porque a Mecã começou a fabricar o produto, depois nós estamos agregando outros produtos, compramos uma fábrica de guincho de coluna, também de um italiano também, e o nosso Sobrec, sobre a Sobrec, veio uma fabricação para a Mecã, e é uma história assim que veio depois, a Mecã hoje foi aumentando a linha, o Andames copiou o Andames da Ecos, a Ecos também tinha uma patente, esperar a patente vencer, compramos, começamos a fabricar e veio por aí fora. Mas eu estava falando do elevador. Locação. Vocês foram pioneiros. E a locação, o que nós fizemos? Nossa, o cliente chegava perto de nós e fazia assim. O pessoal mandava a máquina para consertar, as peças vendedoras de São Paulo. Máquina para consertar e pedia um prazo. Tinha um prazo para consertar a máquina. E o cliente ficava incomodado com isso, que a máquina era sempre cara, que vinha tudo de São Paulo. Aí, o senhor Lima era uma pessoa que sempre consertava as máquinas aqui. A máquina demorava um pouquinho. Porque todas as máquinas iam para o Lima, não tinha ninguém que consertava a máquina aqui, não. Não tinha. Era novidade. Aí, o que acontecia? O cliente falou assim, um dos clientes deve ter falado conosco assim, por que vocês não cobram tanto? Parece que, na realidade, quando eles deixavam os equipamentos, estava uma crise muito grande, vocês tinham um estoque muito grande. E aí parece que nesse momento vocês falaram, olha, se você deixar a máquina aqui, a gente empresta uma máquina nova. Não, e nesse momento... Não é bem assim. Não? Emprestava quando deixava na oficina para consertar. Isso. Como demorava muito a aí consertar, não devolvia. a Força Física de São Paulo,
O Lima era muito simples, não tinha condição de comprar ou estocar a peça. E nem nós também estávamos começando, não tinha logo coisa de estocar. Muitas vezes você comprava a peça, as peças de acordo com a necessidade da máquina. Não tinha aquela quantidade de peça que seria demanda. Isso era no Arguel. Não, Orguel. Aí, Orguel Arroz Pampas. Eu falei da Sobrec, da mecânica, porque ao mesmo tempo eu trabalhava lá na área comercial. Tinha vários vendedores na área comercial. E eu trabalhava muito. Bom, eu vou falar só sobre isso. O que aconteceu? Começamos a impressar as máquinas. Deu até alguém que falava ou eu não fui eu, ou pode ter sido o Fábio, que inventou a parte de trocação. Nós tínhamos um tal de Célio. Nós tínhamos um espaço. Nós vamos montar uma empresa aqui, montamos uma Aluguel. E o Aluguel começou a alugar. Só mexia com a locação. Nós fomos aportando a máquina lá, aportando a máquina, e ele alugando as máquinas. Aí criou a locação. Vinha gente, veio do Brasil todo, do Brasil todo, especialmente do Nordeste, do Rio Grande do Sul, aprender conosco a fazer locação. Hoje, dizem que tem 20 mil locadoras. 20 mil locadoras. O negócio se tornou tão profuso que ficou um negócio assim, quase que inviável para nós, porque as pessoas hoje, você pega as pequenas locadoras hoje, ferramenta elétrica, madeira e tudo isso, você tem a família, a mãe, a mulher, o filho, o marido, trabalham na gestão. Pequena locadora. Pequeno locador. E para nós não dá, porque nós pagamos gerente, nós tínhamos filiais montadas, você tem um custo muito alto. Se você não tiver uma série de produtos que dê uma garantia de faturamento, você não aguenta pagar. Por isso é que na reformulação que nós fizemos, ela foi bem trabalhada por causa disso. Nós andamos na linha leve, temos carinha pesada. Carinha pesada, o cara não tem condição de fazer isso. Com os custos muito altos, custo alto de estoque, nós temos um diferencial entre nós e a pequena empresa. Nós deixamos de ser pequena empresa para ser uma média empresa. Bom, a locação virou o nosso baluarte. Tanto assim que nós mexemos com locação até hoje e a fábrica também. Hoje nós estamos transformando cada dia mais a fábrica no baluarte. Por quê? Porque a fábrica é uma coisa linda. Você vê uma matéria-prima e depois você vê um produto pronto. A transformação é uma coisa linda. Você vê a máquina, o processo. É um processo mecânico, inteligente, que não se monta a qualquer jeito. Quem tem uma fábrica forte, vai ser forte o resto da vida. Agora, o número de fábricas tende a ser pequeno. A fábrica, nos Estados Unidos, por exemplo, na China tinha 500 mil fábricas, 350 americanas. Os principais dos Estados Unidos são fabricados na China, por causa do custo. Esse custo vai acabar, vai mudar. Porque também lá, o que é custo baixo? É falta de socialização. A socialização o que é? O custo que a pessoa tem, as leis trabalhistas, as leis de aposentadoria, tudo isso que não tem hoje na China, vai ter no futuro. Então o custo vai aumentar. Então, se fabrica hoje em outros países, vai voltar a ser fabricado no país de origem. O país de origem não tem custo. Não tem custo. Então, a lei tem que mudar para diminuir o custo. Diminuindo o custo, fica mais fácil para as pessoas. Mas o número de fábricas vai diminuir muito, porque ninguém quer fabricar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, 77% do PIB, 77% do PIB é serviços, 23% é fábrica. Isso é uma coisa, assim, séria demais. Tu tem que observar que a parte de serviços tem que crescer muito mais que a parte de fábrica. E essa parte de fábrica é um negócio que tende a diminuir muito. Vai ficar poucas fábricas no mundo inteiro. A fábrica tem que ter volume, fabricar em grande escala. E essa escala tem que ter maquinário moderno, com computadores, robô, tem que ter tudo isso. E isso custa caro, porque é tecnologia.
custa muito caro, não é você pensar a coisa e fazer. Você pensar em ter capital. E o capital, ainda mais no Brasil, custa caríssimo. Ninguém tem condição de capital. E o serviço não. O serviço é mais fácil você entrar. Você vem com inteligência, com ideias, sua capacidade. Com as ideias, usa com capital. A diferença é essa, por aí. Pois é, mas tem um grande problema hoje, porque hoje o celeiro do mundo industrial é a China. Como é que você compete com uma China que hoje produz com um terço do preço e um terço do custo? Você tem produto nacional que veio todos da China e você fabrica no Brasil, mesmo importado da China, é mais barato que no Brasil. Mas isso é transitório. Transitório. A China vai encarecer a fabricação dela com o tempo. Estou falando que o que nós temos lá no Brasil, temos lá, a lei trabalhista, a China não tem lei trabalhista. Lei trabalhista, lá o cara trabalha. Então, como é que faz para concorrer com isso? O Brasil tem um certo protecionismo, Não. só piora para as indústrias. Cada dia que passa, a indústria no Brasil está indo embora daqui. A indústria do Brasil está indo para fora. Ninguém quer mais. As empresas, a 90% hoje do PIB do país é serviço. Por quê? As indústrias acabaram. Você não tem mais as indústrias que tinham, especialmente na era militar, você tinha as indústrias de base. Hoje você não tem mais. E detalhe, as que sobraram boas foram vendidas. Algumas poucas empresas têm no Brasil, ainda nacionais. A sua grande maioria das grandes empresas e indústrias brasileiras não são mais brasileiras, são estrangeiras. Se você pegar a indústria automobilística, toda estrangeira. Se você pegar a indústria de tecnologia, todas estrangeiras. Se você pegar... Como é que faz essa situação? O empresário brasileiro ele não tem crédito. O empresário brasileiro não tem mão de obra qualificada, não tem infraestrutura, não tem a parte adequada tributária, ele não tem benefício nenhum para montar indústria. O próprio governo desincentiva a pessoa a ter uma indústria no país. Como é que você faz para concorrer com países que estão anos-luz do Brasil, países que estão com parte trabalhista excepcional, regulatória excepcional? Como é que você faz para concorrer? Qual é a sua sugestão para a indústria nacional? Por quê? Porque cada dia que passa, o que nós vemos é que o Brasil está desindustrializando. São pouquíssimas indústrias. E o que tem está virando estrangeiro. É o que eu acabei de falar. Mas isso vai acabar. Por que o senhor acha que vai acabar? Vai acabar porque a China tem baixo custo de pessoal. Eu estive na África e fui visitando as principais empresas lá. Eu fui numa empresa, por sinal, a empresa, o gerente, diretor-geral, era brasileiro. Sabe o que acontece? Lá, vou falar só de um detalhe. As pessoas vêm da China, ficam lá trabalham 12 horas por dia. Eu fiz uma carta para os Sindusconda aqui, sugerindo o que eles fazem. Faz acampamento na obra e as pessoas trabalham 12 horas por dia. Mas que lógico! Ele dorme no lugar de serviço, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai acontecer isso aqui. Na China também. Olha a lógica. Na China, toda a fábrica grande tem trabalho, eles fabricam, constroem prédios dentro do espaço da fábrica também. Os empregados moram ali. Ali ele desce, ele não perde tempo não. Se ele desce, ele já sai no emprego. Ele não perde tempo nem paga o ônibus, não paga o ônibus. Ele já acorda na fábrica. Ele trabalha muito tempo. Olha só que diferencial que você consegue. Essa fábrica na China, na África, o que acontece? Esqueci o nome da cidade lá. Xangai, Shenzhen. Não é na fábrica, não. Pequim. Não foi na China também, não. Foi na África. Angola. Foi em Angola. Angola tinha essa Vinha, trabalhava 4 meses,
do espaço da fábrica. Tinham morar no acampamento. E assim, eu acho que isso é a solução do Brasil, porque tudo no Brasil é complicado. Mas eu não quero dizer que as dificuldades são muitas. Quando o Brasil acordar, ele vai facilitar um pouco mais as coisas. A indústria vai virar uma coisa. Ninguém quer indústria. Indústria é transformação, é complexo. É complexo. Porque você depende de muitas coisas e ninguém quer ter esse trabalho. Eu preocupo com nós mesmos. Eu tenho uma indústria. Amanhã, depois, vai ser a dificuldade de conseguir aço, de conseguir funcionários especializados, conseguir tudo. Porque eu sou do tempo, na fábrica, nós tínhamos uma prensa. Olha que situação. Nós tínhamos uma prensa. A prensa toda antiga, comprada no ferro velho. Tinha uma prensa. Depois a prensa, você tinha que colocar a matriz. Até a matriz nós tínhamos aqui fora. Nós levamos por nossa conta técnicos do Ministério do Trabalho para visitar feiras. Nós visitamos e levamos eles não conheciam. Como é que você desenvolve tecnologia? Você sabe o que tem lá fora. Você sabe o que o concorrente usa. Não tem lógica. A China vai acabar o seguinte: o Brasil vai ter menos fábrica, mas vai ter mais incentivo à tecnologia. Daqui a pouco, um cara com mentalidade diferente, pensando no Brasil do futuro, vai criar espaços aqui dentro. Nós temos aqui no Brasil, nós temos 14 fábricas de automóveis. Por que eles vêm para cá? Exatamente porque não tem. Felipe, vão ser poucas fábricas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, em grande escala. Porque o que diminui o custo é a escala. A escala diminui o custo. Se não tiver escala, não diminui. Então vão ser poucas fábricas. É por aí. O problema é que a geração mais nova não quer trabalhar em fábrica. A pessoa não quer morar em fábrica. A pessoa quer ter liberdade, quer ter lazer, quer ter horário com a família. A geração mais nova não quer isso. A geração mais nova não está preocupada se a empresa vai bem, se vai mal. E ela não está preocupada, a geração mais nova, assim, se você pegar aí o mundo todo, essa geração, essa transformação do mundo, você vê que os cursos técnicos estão acabando. Os técnicos estão acabando. O que você mais vê hoje, o médico talvez está ganhando menos que o marceneiro. O médico, o advogado, o engenheiro. Se você pegar uma pessoa hoje que é um encanador, um eletricista, essas são as profissões do futuro que ninguém quer. Você tem hoje uma mão de obra, uma escassez de mão de obra, que é o que você falou, a pessoa que faz. Hoje está todo mundo no campo das ideias, mas ninguém faz. Então, o que acontece? Quando você pega o mundo como uma certa globalização, o que mais está tendo valor são a mão de obra. Se você for hoje nos Estados Unidos, muito provavelmente um motorista de caminhão, um marceneiro, um eletricista, essas profissões hoje são mais valorizadas às vezes do que os médicos. Por quê? Porque não tem. Se você marca hoje com um eletricista, um bombeiro, um marceneiro, você não acha essa pessoa e está caro. Então, o mundo, né, dentro dessa transformação, tem muita tecnologia, muita informação, mas as pessoas, né, elas estão muito mais para o lado hoje de conhecimento do que do fazer, que é o que você falou, né? Hoje a pessoa que faz, ela sai na frente, não é isso? Como é que é? Mas só tem um detalhe, na verdade é o seguinte: tem uma coisa que você faz querendo fazer e outra você faz forçado pela realidade. Na minha visão, curso técnico vai ser o curso do futuro. O curso técnico vai dar condições, porque o marceneiro, o carpinteiro, ele tem conhecimento, mas não tem técnica. O que acontece? Nós vamos dar técnicas para as pessoas, e você que é o engenheiro, que é advogado,
o outro que é médico, vai ser carpinteiro amanhã, porque a profissão em salarialmente vai concorrer. E quem não quiser ser, vai ser, porque não vai ter emprego. 87% do serviço não vão ter espaço. Não vão ter espaço para trabalhar. Vai ser obrigado a trabalhar com aquilo que sabe fazer. Se não sabe, não tem emprego. Se você pegar a origem de todas as grandes indústrias do Brasil, começaram com técnicos e não com engenheiros, sua grande maioria. Exatamente. E o que está acontecendo com essa corrida por diploma? Porque a gente tem mais pessoas formadas analfabetas. Se é aquele que tem diploma não sabe fazer nada. E nós passamos por isso, o escritório de advocacia, as empresas. Então existe uma revolução de muita informação e de que as pessoas não sabem fazer nada. Sabe tudo, mas não sabe nada. Quando você pede para a pessoa fazer um serviço qualquer, ela fica perdida, porque ela não sabe como começar, como terminar, onde que vai, o que que faz. E esse que é o grande problema, se você parar para pensar como que a China conseguiu fazer a transformação, foi através de conhecimento, mas técnica. Ela começou a pegar o quê? Tudo que ela pôde aprender nos Estados Unidos, ela aprendeu. Tudo. O maior número de chineses fora da China em cursos de pós-graduação, PhD, engenharia, universidades, são os chineses dos Estados Unidos. E esse conhecimento transferido para a China, eles conseguiram fazer lá essa transformação, né? Que realmente tem os seus poréns, né? Mas eles conseguiram tirar milhares de pessoas da pobreza na China com essa revolução, vendendo para o mundo inteiro qualquer tipo de produto. Até brinco com a minha esposa, falo, tem que agradecer os chineses, porque antigamente brinquedo para criança era super caro. Hoje eles fazem tanta coisa tão barato que eles têm que agradecer a Deus. Mas todos os produtos que tem, muito provavelmente, na minha casa para criança e para bebê, todos eles, sem exceção, 99% são da chinesa. E se não fosse eles, a gente não teria esses produtos. Mas o que? Eles têm a fábrica, tem tudo. Você pode pegar qualquer produto, eu acho até que no nosso escritório hoje, qualquer produto que você pegar aqui, da mais simples que seja, ele tem alguma coisa que vem da China. Então, essa é um ponto de reflexão, né? É um ponto de reflexão, mas é aquilo que eu falei antes, é conhecimento. Tecnologia é conhecimento. Se você tem tradição, esse conhecimento é uma coisa que se acumula no tempo. No tempo, você precisa de tempo. Nos Estados Unidos, você tem uma tecnologia. Eles absorveram, porque eles perceberam que era mais fácil levar. Mas você observa o seguinte, que na China tem tudo isso, mas tem tecnologia, tem conhecimento. Isso faz com que volumes também. A China tem volumes, exporta para o mundo inteiro. Mas o custo na China é mais barato, mas vai melhorar um pouquinho. Mas quando chegar num ponto, teve um presidente americano que ele quis trazer as indústrias. Olha, você vê, é o futuro. E o futuro é a segurança. E o que acontece? Existe uma tendência mundial em trazer as fábricas de novo para dentro do país. Não fabricar mais, porque eles não têm segurança nenhuma. Como é que uma peça, o chip que é o chip Taiwan. Como é que você se sente seguro se o chip fabricado no Taiwan? Taiwan não importa, não fabrica mais, não manda mais. Aí a máquina para. E o que acontece? Eu acho que a segurança vai ser a coisa do futuro. Todo mundo quer dizer a segurança. Agora, tudo. Dentro da sua colocação, você estava contando aí das suas experiências de vida e tudo. Qual foi a importância dos estudos que vocês tiveram para as empresas, né? Tudo que você desenvolveu, a Fundação Dom Cabral, conselho, governança, transparência, auditoria. Como é que vocês transformaram a empresa, trazendo esse conhecimento para dentro das empresas? Eu acho o seguinte, da roça, nós trouxemos determinação, a confiança de que nós vamos vencer.
o conhecimento através o conhecimento das coisas, do status nas feiras internacionais e o conhecimento próprio de como fazer a Fundação Cabral. E a Fundação Cabral tinha muitas pessoas, professores muito bons demais, que nos ensinaram o princípio das coisas. Eu fiz Eu tenho um manual escrito por mim e por professor da Lobão, não, não é a Fundação da Cabral, não. a FDG. Um outro professor. Esqueci o nome dele. Ele falou o nome dele aqui porque fiquei. Milton. O professor que eu fiquei conhecendo ele, eu fui uma vez a uma palestra na FAMEC. Alex, desligar. Na FUMEC, fiquei conhecendo um professor, falava muito, falava, mas ele nos deu muito, ele ensinou muito. Ele falava, ensinou demais para a gente. O que ele ensinou é um conhecimento. Ele era a Fundação da Cabral, pequenininha, era ele sozinho. Ele falava muito, eu de Portugal, professor Eudson Portugal. Edson, pô. Eudson Eudson. Portugal. Eudson. Eudson Portugal. Eu nem sei se está vivo até hoje, mas é uma pessoa interessantíssima, porque ele nos ensinou muito. Você deve dar... Eudson Portugal e Associados. Aqui. Ele falava uma coisa, Felipe. Ele falava assim, você deve dar mais ração para a vaca que dá mais leite. E nós da roça não sabia disso. Nós achávamos que a vaca que dava pouco leite, se você desse ração para ela, dava mais leite. E não dá. Então, essas conclusões todas melhoram o nosso conhecimento a respeito de tudo. Porque você fez a analogia desse fato com outro fato. A vaca que dá mais leite deve dar ração para a vaca que dá mais leite. Porque a possibilidade de aumentar maior do que a outra. Então, o que acontece? A Fundação Dom Cabral, nós aprendemos muitas coisas, mas especialmente sistemas. Sistema é fundamental. Se você não tiver sistema, você não consegue gerir a empresa. Porque a empresa é complexa demais. Você tem interferência de todos os lados. E outra coisa, você tem um nível de pessoal que você não consegue saber o nível dele. Ele tem um conhecimento, mas não tem postura. Então, eu estava olhando outro dia, o pessoal contra esse caso que eu achei interessante, ele falou, o pessoal Amixioli, como é que chama? Amixioli, INDG, não, antiga Instituto do Acre, ele foi lá. Raimundo, né? Raimundo, Leonardo, Natália. foram lá com esse rapaz americano, foram almoçar lá comigo. Chegaram lá, isso não foi não. Andaram toda a fábrica toda, andaram, almoçaram, entraram na feira, tudo certinho. Pô, Francisco, nós achamos o pessoal tão simpático. Eu fiquei com isso na cabeça. Pessoal simpático. Até na admissão, você tem que olhar para a cara do sujeito, se identificar com ele, ter empatia com a pessoa, o jeito de olhar, o jeito de ser, o jeito de falar, o sorriso, abre porta. Você tem que estar... Então, é quem admite. Quem é que admite aqui na fábrica? É o Carlos Alberto. É ele que é o responsável pela qualidade das pessoas. Eu estive lá há pouco tempo, no do Conselho Americano, pude observar gente nova, todo mundo bem com a vida. Porque o novo, quando ganha um salário melhor, fica mais satisfeito. E o novo tem conhecimento técnico. O velho não tem. O velho tem experiência, que é diferente do que é conhecimento técnico. Então, assim, é tanta interferência de tudo que eu acho que nós temos que evoluir muito. O Brasil tem que evoluir. O Brasil tem políticas completamente extraterrenas. É muito difícil, porque se não for uma equipe
heterogênea para montar um planejamento, porque são vários conhecimentos de um lado, conhecimento do outro, conhecimento do outro, conhecimento do outro. Agora, esse ano vocês estão fazendo 64 anos de empresa. 64 anos de empresa. Esse foi o primeiro livro que foi escrito, né, pela Fundação Dom Cabral. E vocês estão agora com outro livro que está para sair, né, faltando aí alguns ajustes, detalhes para poder sair. Mas você acha que as empresas são eternas? Você acha que as empresas duram o resto da vida? Quantas empresas no Brasil têm 64 anos? Olha, eu não sei quantas, só sei que até 100 anos de idade, são poucas empresas que chegam a 100 anos de idade. Eu estive lendo um pouco sobre as empresas europeias, pouquíssimas, mas muito poucas mesmo. 40% delas, 40% das que existem, são familiares. As outras todas pertencem a fundos. E os fundos aqui gerem empresa. Porque é um negócio pessoal demais. O fundo contrata um gestor, põe lá, e é assim, é assim, é assim, é assim. Trabalha com planejamento. E o gestor trabalha com o conhecimento que ele tem. Mas ele é muito parco. O conhecimento dele é parco, é pequeno. Ele só conhece um lado da questão, não conhece os outros. Tanto assim que você tem uma indústria X. Quando ela sai para o mercado, ela só trabalha com aquele mercado, o de que entra um concorrente, ele não sabe nem lidar com a concorrência. O conhecimento dele não tem, é muito específico. E você acha que a empresa sobrevive sem o fundador? Sobrevive. Quantas empresas no mundo tem que sobrevivem sem o fundador? Eu vou dizer quantas, que eu não sei quantas. Mas na verdade, eu acho o seguinte, porque conhecimento não dá na pessoa, ele está no sistema. E o sistema, você pode comprar o sistema. Você pode administrar a empresa toda. A Fundação Dom Cabral vende sistemas. Nós, na Orguel, nós temos relatores até hoje, fornecidos para a Fundação Dom Cabral. E está muito bem, está ótimo. Porque nós temos um sistema que nós não inventamos, não. Veio de outras pessoas que têm conhecimento. E o conhecimento veio da China, vieram importados, da Índia, Então, mas como é que o empresário lida, né, quando você trabalha num setor? Você acha que esse equipamento, você acha que esse serviço vai durar o resto da vida? Não. Todo mundo vai fazer? Não. Ele acha que... Como é que você acha? Ele não sabe. Não, então você está no setor de máquina e equipamento. Você acha que sempre vai ter essa empresa, sempre vai existir esse equipamento, sempre vai ser do mesmo jeito? Vai ter com tecnologia melhor. Sempre com tecnologia melhor. E a tecnologia melhor, quem está, o gestor atual, que é o dono não sabe. Ele tem cara boa, conhecimento específico, não tem um conhecimento generalizado. Por isso que nós vamos nas feiras, como é o status do negócio, para saber para onde a tecnologia vai. Mas você acha que todo mundo que é executivo tem essa visão? Executivo não. Que o gestor é diferente. Executivo pode ser uma pessoa que você mandou fazer. Você contratou e mandou com conhecimento. Eu estava lendo uma reportagem sobre essa revista antiga, sobre a BASF. BASF. O que são os executivos da empresa internacional? Fundos. Dono da empresa. Executivo formado aqui, formado aí, estudou aqui, estudou ali, está na BASF. É o gestor. Conhecimento amplo. E o fundador tem conhecimento específico. Só conhece aquilo ali. Ele não conhece o mundo. O que nos deu, por exemplo, assim, um conhecimento maior, nós andar mundo afora. A pergunta é o seguinte: como é que você faz para essa empresa durar mais de 1000 anos? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, como é que faz? O fundador tem a empresa, tem a sucessão, tem as novas tecnologias, tem a concorrência,
tem novos produtos, novos serviços, novos entrantes, novos fundos com dinheiro que entra no mercado. Como é que você faz para sobreviver a tudo isso e manter, né, a empresa viva, com distribuição de dividendos, com crescimento, com fluxo de caixa operacional positivo, com financiamentos, né, que realmente a empresa pode pagar? Como é que essa sistemática toda pode sobreviver? Só tem uma forma de sobreviver. Se o sucessor ou sucessores se prepararem muito para essa mecânica toda. Caso contrário, a empresa não vai sobreviver. Estou falando com você que no Brasil, pouquíssimas empresas completam 100 anos. Então, você acha que uma solução para capitalizar todo esse aprendizado, todo esse esforço ao longo de todos os anos, é capitalizar um valuation e colocar a empresa à disposição Do para mercado. que os fundadores e os acionistas possam ter um resultado um pouco melhor desse negócio? Porque como é que você faz para capitalizar? Como é que você faz para ter um equity desse negócio se todas as empresas que a gente vê no final do dia estão precisando de dinheiro para crescer? Porque a empresa, para crescer, Esse dinheiro. precisa de dinheiro. E o dinheiro está onde? Ou ele está no dinheiro no caixa da empresa, ou ele está no banco, ou ele está no bolso do acionista, né? Como é que você faz esse casamento aí para que Não faz. não faça? Não faz. Não acontece. As empresas quebram, entram em recuperação judicial, porque as empresas não aguentam, as empresas não têm reserva, eles não aguentam pagar, a não ser apagar o que está na frente deles ali. E outra coisa, uma coisa importantíssima, é a iniciativa. A iniciativa, o conhecimento de alternativas são pouquíssimas. Hoje, você abre uma revista aqui, ó. Você abre a revista, você vê uma coisa escrita na revista e você não conhecia. Como eu não conheço esse sistema, não. Mas uma coisa fundamental. Fórmulas hoje mais leves de se trabalhar. Trabalhar com dinheiro é melhor que trabalhar com negócio. Acho, porque na verdade, você trabalha com negócio, você tem um limite. Você chega no limite que você não tem como ir mais. Ou se pela concorrência, se por falta de financiamento, falta de conhecimento, falta. Sempre falta. E mercado. Você depende de tantas coisas hoje. Você pega uma empresa americana, hoje que vem para o Brasil, você acha que ela vem à toa? Ela estudou bem o mercado. O supermercado de Carrefour e outros que tem aí, estudar muito o mercado, já vem nos nichos próprios. Tem conhecimento e volume. Conhecimento e escala. Se não tiver escala. Bom, né, o senhor tem uma trajetória aí, graças a Deus, sucesso, com muitos percalços, sabe? Porque a grande maioria das pessoas só vê o sucesso, ninguém vê os problemas, as dificuldades. E é uma pergunta que eu te faço. Se você tivesse a oportunidade de começar de novo, você faria tudo de novo, tudo igual? O que você faria? Eu acho difícil. Difícil fazer tudo de novo. Não, se você tivesse hoje começando a sua vida, você faria tudo de novo que você fez? Não faria, não. Pensaria muito tempo, 30 dias no campo das ideias. Qual a ideia. Porque está tudo no campo das ideias, do conhecimento que você tem ou que não tem. Se você não tem, vai buscar. Mas tem que ter conhecimento, ideias. O fluxo de ideias. Porque quando eu falo que o serviço é 87% dos Estados Unidos e aqui no Brasil... O que? Desculpa. O serviço nos Estados Unidos é 87% do PIB. No Brasil é 64%. Nós vamos chegar lá. No Brasil é só 64% do PIB. Vai chegar, vai aumentar. Você fala área de serviço. A área de serviço, a sua? Você é advogado, a área de serviço. 64%. Se você está no PIB, se você contribui para o PIB, 64%. Amanhã vai ser igual aos Estados Unidos. É a tendência. Você observa, assim, os Estados Unidos, a influência é tão grande aqui, grande parte das coisas todas, você fala inglês sem sentir. Tudo. Até cola, super bonde, é isso. Então você não faria tudo de novo igual? Não faria igual, porque
tinha que pensar muito. Porque nós pegamos uma época, tudo estava começando. Nós somos inovando numa época que não tinha nada. Estou falando com você, as pessoas vinham em São Paulo, não tinha máquina aqui não tinha vibrador, não tinha compactador, não tinha betoneira, não tinha nada aqui, senhor. Até hoje, algumas coisas não tem. Betoneira é fabricada aqui, tudo é fabricado em São Paulo. Só que bem rápido. Dependia do caminhão chegar, encostar, o caminhão veio, o caminhão quebrou, o caminhão velho, o cara que transportava. Hoje você tem uma performance melhor, mas as dificuldades ainda são muitas ainda. Aqui em Minas Gerais, não tem fábrica nenhuma, não. Não fabrica máquina nenhuma em Minas Gerais, só fabrica no Brasil. Fabrica do sul para baixo, por isso, sabe por quê? Isso não é porque de São Paulo para baixo, o conhecimento das pessoas que vieram da Europa, os italianos, e curiosamente, cada estado tem um tipo de produto característico daquele que trouxe, do conhecimento que trouxe. Tudo é conhecimento. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Bom, e a gente está, vamos dizer assim, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode explorar aí, pode fazer mais uma minissérie. Mas a gente está chegando aí ao nosso final desse bate-papo, né? E a gente sempre pede para os nossos convidados falar, assim, alguma coisa, alguma mensagem que deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo, porque esse vídeo vai ficar aí por mais de 1000 anos, né? E para aquelas pessoas que se inspiram na sua trajetória, se inspiram na trajetória da Orgel, no aluguel de equipamento, as pessoas que estão começando um negócio, nos jovens e até às vezes as pessoas mais velhas que trabalharam a vida inteira como funcionário e agora estão querendo montar um negócio próprio. Qual a mensagem que você poderia deixar e o que você acha que poderia ajudar essas pessoas? Eu acho o seguinte, que uma coisa fundamental em qualquer área é conhecimento. O conhecimento é fundamental, porque o conhecimento é insuperável. Quem tiver mais conhecimento é superior. Insuperável é porque está no auge. Na verdade é o seguinte, a pessoa tem que ter conhecimento e tem que ter uma maneira, na campo de ideias, como é que ele vai entrar numa situação, como é que ele vai sair da situação. Agora tem que pensar muito, sabedoria, pensar. Porque o pensamento, o corpo humano, dá para a gente, às vezes, o norte, que a gente não imagina que aconteça. Nós temos uma capacidade muito grande de ideias, e as ideias nos direcionam para aquilo que é melhor. Muito bom. Muito obrigado. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Não, eu acho o você seguinte, gostaria que de deixar eu registrado? acho claro o seguinte, eu falei ontem isso para uma médica, que eu observei que ela estava curiosa, sabe o que eu penso das coisas. Eu acho que também a simpatia das pessoas, sorriso abre portas e abre muitas portas mesmo. Isso é uma coisa muito interessante, porque vou contar isso porque, né, não é pecado. Eu tinha 2 namoradas para casar. Aí tinha uma que sorria, outra que não sorria. Casei com a que sorria. Para quê? Para meus filhos nascer sorrindo. Tá vendo, mãe? Aí, ó, casou com a senhora aí, ó. Você sabe o que é importante isso? Eu estou te dizendo isso para você pensar que você tem que pensar na situação, você tem que planejar. No casamento, não adianta você gostar, apaixonar, não adianta. Você tem que fazer aquilo que vai te levar ao futuro. Isso aí. Bom, estamos aqui então agradecendo, né, ao presidente do Conselho de Administração do Grupo Orgel por essa aula que a gente teve aqui. E realmente a gente aprende muito, não é porque é meu pai, mas é porque tem uma bagagem, uma experiência muito grande que a gente sempre aprende muito com quem sabe. Você quer falar alguma coisa, mais alguma coisa? Não, eu acho o seguinte, eu acho que é importante você como filho valorizar isso, valorizar o conhecimento, valorizar a experiência, porque às vezes a pessoa sabe, tem conhecimento, mas não fala, não se expressa.
E o conhecimento tem que ser generalizado, tem que ser solto para todo mundo usufruir. Com a linguagem do professor. Quer dizer, o professor é aquele que fala, que expressa. Se o professor calado, você já viu o professor calado? Não. O professor tem que falar, tem que se expressar. E mais tarde eu vou escrever um livro. E sabe como vai escrever o livro? Ditado popular. O livro tem que ser direto, objetivo, uma frase só. Para quem? Por quem está começando ainda em empresa. A empresa é uma coisa complexa. Eu queria simplificar a empresa. A reforma tributária vai simplificar. Eu quero dar algumas aulas para quem? Quem consultar. Vai ser manual, não vai ser livro. Manual para você consultar para os empreendedores novos. Muito bom. E você ainda tem alguns sonhos, alguns planejamentos? O que você pensa aí no futuro? Então, eu acho o seguinte, tem uma coisa que é fundamental, que eu vou repetir aqui. Prazo. Prazo é fundamental. Se não tiver prazo, não tem negócio. Ó, tem um amigo nosso, do São Bento ali, que fala o seguinte. Ele falava assim, você é Edgar. Edgar, um abraço pra você. Falava assim, se tiver prazo, não tem tamanho de negócio. Você é uma pessoa que não valoriza o prazo. Você não valoriza. Você valoriza o cash. E o cash é muito difícil você ter o cash para fazer um negócio. Não, não é que eu não valorizo. Tudo você tem que pedir prazo, tem que ter prazo. Mas o mais importante é ter renda, porque você não tem fonte de tirar. Não, é diferente. Não, se você não tem. Não, se você você não confundindo as tem. coisas. Não, se você não pode fazer nenhum tipo de negócio sem ter de onde tirar. Se você não tem uma fonte para poder fazer, você tem que pensar onde você vai ter essa fonte, porque a parcela chega e o problema do Brasil com o prazo é os juros. Não adianta ter prazo com um juros desse. Porque a pessoa paga 20% ao ano. Como é que ela paga 20% ao ano de qualquer parcela? O Brasil hoje é um dos lugares mais caros do mundo de juros de parcela. Então, claro, tem que pedir quanto mais parcela, melhor. Mas os juros embutidos, a pessoa não dá conta de pagar. Nós temos uma inadimplência hoje no Brasil enorme. Por quê? Porque a pessoa, ela com afã de querer fazer, o afã de querer, tem que ter vontade, tem que ter realmente espírito de empreendedor e, além de tudo, tem que ser ousado. Mas se você não fizer conta, você quebra. Por quê? Porque o Brasil, qualquer lugar do mundo você pode falar isso, Portugal, Estados Unidos, Europa, porque você tem lá 2, 3, 4% ao ano de juros e 30 anos para pagar. Você consegue desenvolver qualquer coisa desse jeito. Mas no Brasil, se você não fizer conta, você quebra. Porque você não dá conta de pagar a parcela. A parcela no Brasil, com esses juros embutidos, né, é um risco muito grande. Então tem que tomar muito cuidado, tem que fazer conta. E aí sim, procurar benefício fiscal, procurar regiões e bancos que têm com benefícios aí de longo prazo, BNDES, Finame, Banco do Nordeste, Sudene, aí sim, você se planejar e se programar. Mas fazer só porque tem prazo sem fazer conta, é quebra. Ninguém falou isso. Ninguém falou que não tem que fazer conta. Ninguém tem que fazer conta, não. Mas é questão da linguagem. E a maioria dos que são inadimplentes, sabe por que são? Não é por causa dos juros, não. O tempo cobre os juros. A valorização cobre os juros. A inflação cobre os juros. O problema todo é que se você entrou no negócio, você podia entrar. Eu não tenho condição de pagar a compensação. O cara cuida do BNH. Aí sim. O cara do BNH, quem tem o BNH? O BNH tem os juros. Acho o BNH espetacular. O cara não compra a casa à vista, ele compra com 30 anos, 35 anos para pagar. Divide 100 mil à vista e 100 mil em 35 anos para pagar. Bota o juros se quiser. É que ele entrou no negócio sem poder entrar. Perdeu emprego. Muitas coisas acontecem. Sim, mas então tem que tomar essas cautelas e explicar para a pessoa que se a pessoa escuta isso, ela entra na concessionária, compra uma Ferrari, parcela de 40 mil vezes, mas não tem condição de pagar. Então ela precisa ter, o problema no Brasil
Então, vários problemas, né? Mas o grande problema, o brasileiro não sabe fazer conta. O brasileiro não tem aula de educação infantil de matemática, de somar, dividir, multiplicar, regra de 3. Concordo com isso. Não sabe quanto que é o percentual, é 1%, é caro, é barato, 2%, Não sabe o 3%. percentual. Nós temos pessoas que têm curso superior, não sabem fazer percentual, não sabem fazer geometria, não sabem comparar coisas, comparar isso com aquilo que ele tem melhor. Ele não sabe. Olha, o conhecimento, Brasil, conhecimento, volta no conhecimento de novo. Na verdade, 50%, 52% dos alunos que formam no grupo não sabem ler, não sabem interpretar. Ler não sabem não sabem interpretar. Mas vocês têm a ideia do conhecimento. Então, assim, tem que mudar. E outra coisa, tem um político aí agora que não vai passar de ano. Tem um negócio assim. Não, pode tomar bomba. Não pode tomar bomba, nunca vi isso. Tomar bomba não tem conhecimento. Não é obrigado a passar. Toma coisa como qualquer assim. Então, assim, essas coisas modernas demais tendem a dar uma volta, porque nada sobrevive só na conversa, sobrevive o fato. Tem que voltar, pegar o fato e uma sequência do que é certo e que é errado. Ninguém sabe o que é certo e o que é errado. E nós tivemos a oportunidade na roça de aprender muito isso. Minha mãe tinha uma escola na roça, na Didina, e ela nos ensinava muitas coisas. Aqui na empresa mesmo, muitas vezes, nós aprendíamos muito, fazia um negócio, qual é o ditado popular que se aplica? Ela fala, o homem é o que é. Como é que eu vou interpretar isso? O homem é o que é. O homem é o que é. Ele tem que ter conhecimento, tem que ser, nos vender a imagem do que é. A pessoa vende a imagem de você, que não é ele, é outra pessoa. Então você vai na guerra, admite. E vocês que teve uma época que 90% das locadoras eram ex-funcionários do Arguel. Não. O Jair da S, Sociedade São Vicente de Paula, eu sou do Conselho de Administração. Outro dia, aconteceu, o Jair nosso precisava de um gerador para fazer a festa da Sociedade São Vicente de Paula. Conclusão. Conversar com o Moreira, ele falou assim, não, Lockline. O Lockjá, mas a outra que vai ter falado. Lockline? Não, foi funcionário do Arguel. Fred e João. Foi ligar. Ô, seu Francisco, você aqui e tal. Fred, eu estou com... João, eu estou com essa necessidade assim, para Cidade dos Meninos. Cidade dos Meninos. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, vou conversar com o Fred, meu sócio, não sei o quê. Então, você liga para o Fred, não, você conversa com o Fred. Aí, conversou com o Fred, o Jair me ligou outro dia, Francisco, o que é? Você quer dizer, a economia que você gerou, não cobra nada. Funcionário do Arguel, eu nem lembrava deles. Todos os funcionários, todo mundo, porque, na verdade, o aprendizado é uma coisa muito interessante. Aprende a fazer. E quando você tem empregados, nós tivemos uma época, nós tínhamos 2.500 empregados, nós temos 1.500 hoje. O que acontece? Todo mundo aprendeu conosco. Várias locadoras, e não só locadoras não, empresários grandes aí no Nordeste, Sul, vinha o Mate lá do Sul, da Link, vinha lá o Roberto Faria, Danilo Faria, do Nordeste, vinha aqui trocar ideias, gerar conhecimento, aprender muito com eles também, mas a maioria levaram daqui o nosso conhecimento. E o conhecimento é fundamental, porque você aprende uma coisa que você não sabia. O mundo do conhecimento é muito grande. Então, tem que ter conhecimento. Bom, tem mais algum ponto que você queria falar? Quer deixar? Não, eu acho o seguinte, que eu acho que é muito válido falar sobre a empresa, porque a empresa é complexa. E se a pessoa não tiver uma expertise
um jeito de pensar, a empresa quebra. Não tem jeito. Porque o conhecimento exaure. E nós pegamos uma fase de mercado que tudo era novidade e fomos no mundo conhecer o que o mundo estava tendo. E fizemos prosperar as empresas. E outra coisa, várias empresas, oportunidades, porque assim, né, amanhã pode estar ruim, e outra coisa está bom, assim, outra está ruim, está bom. Mas uma coisa mensagem que eu queria deixar aqui é sobre a imobilização. Tudo que você compra hoje, amanhã é mais caro. É mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. E você tem que trocar a máquina, porque a máquina tem tecnologia nova. A tecnologia nova, você aprende para onde ela vai também. Ela vai para a informática, ela vai para o robô, mas sempre a técnica é insubstituível. A técnica vem ajudar. Se você tiver técnica, tiver um conhecimento do todo, você vai em frente. Agora uma pergunta que eu queria te fazer. A empresa envelhece? A empresa cresce quando ela é jovem e para de crescer quando ela envelhece ou não? Porque Envelhece. o fundador vai... Porque quando a gente vê o seguinte, quando a pessoa é nova, ela não tem medo de nada. E Exatamente. quando a pessoa é mais velha, tem medo de tudo. Como é que fica isso? Como é que faz? É porque vai ficando mais velho e quer preservar o que é feito. E o jovem não tem nada. Então ele vai enfrentando tudo. Mas eu acho que acontece isso mesmo, sabe por quê? Não é a empresa que envelhece, são as pessoas que envelhecem. E o pensamento, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais prevenido, mas ele vai ter iniciativa, vai tendo menos iniciativa, menos coragem. O Guimarães Rosa fala isso. Que a pessoa mexe, vira, mexe, não sei o quê. O Guimarães Rosa começou a ler o livro, eu não tinha paciência de ler. Mas eu aprendi uma frase com ele. Coragem. Tem uma consultora importante aqui, que é oriunda de onde foi a Mecan. Eu esqueci o nome da consultora. E ele foi uma reportagem assim, que fez uma parceria com o Somas. Ele olhou e falou, o Guimarães Rosa só falava isso. A pessoa precisa ter coragem. E a coragem, a maioria da coragem está... Olha, você vê, coragem de quem é novo é coragem. O pessoal mais velho chama planejamento. Planejamento é sentar numa mesa com outras pessoas, com outras ideias diferentes, somar as ideias todas, geram conhecimento, geram uma proposta, geram um projeto, um plano, e vão trabalhar assim. Porque, na verdade, é o seguinte, é muito difícil você ter um sucessor que conheça todos os meandros do negócio. Se ele não tem paciência de passar pelos caminhos que o empresário iniciante fez. Ele não tem. Eu sou a favor que a empresa tem que ser terceirizada. A palavra, terceirizada. O que você terceiriza? Você terceiriza a atividade da empresa, porque é complexa. Aí, a empresa é uma coisa complexa, especialmente no Brasil, que tudo é complexo, é muito complexo no Brasil. Tinha essa coisa mais simples, que o empresário, a maioria dos empresários não tem conhecimento nenhum. Conhecimento assim, de escola, faculdade, não tem. E se tem também, contribui pouco. E essa falta de conhecimento específico, isso conhece especificamente uma coisa, mas não conhece o todo. Aí ele vai, bate na cabeça. Bate na cabeça, vem o medo. Medo do erro. Medo, 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 medo. O medo é inibidor. Tá certo. Bom, então nós estamos mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui, né? Não só porque é um empresário de sucesso, mas porque é meu pai. E realmente todos nós aprendemos muito a vida toda, ainda continuamos aprendendo, às vezes brigamos, discutimos, mas aprendendo. E para nós é uma honra estar aqui, né? Eu falo em nome dos meus irmãos, né? Do Rodrigo, da Júnia, da Carolina. E te agradecer, né? Porque você é sempre humilde, você sempre nos coloca numa posição de desafio para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer.
E você sempre quer que a gente esteja à frente, que a gente esteja crescendo com tudo isso, né? Nos coloca em grandes projetos que muitas vezes nós temos às vezes dificuldade até de entender, né, das complexidades, dos desafios e dos riscos, né? Você sempre tomou muito risco e sempre jogou a gente na fornalha. Falou, eu fiz isso aqui, agora vocês tomam conta aí e se vira. Então, para a gente é muito bom porque a gente acaba crescendo, né, nessas dificuldades aí. Acho que é por isso que eu virei advogado. Mas enfim, então eu te agradeço, obrigado. Obrigado por você ser um pai tão bom, um pai tão gentil, tão alegre, tão acolhedor, tão, né, com tanta sabedoria. E agradecemos a Deus, né, porque você sempre nos ajudou em tudo. Continua nos ajudando e se Deus quiser, nós vamos ficar aqui por mais 1000 anos ainda para contar para todas as nossas gerações, para a Carolina, que está vindo aí com o Lorenzo, o Pietro, a Nathalie, a Pauline, a Sofia, a Rafaela, a Olívia, a Luísa, e que todos eles possam ver esse depoimento que você nos deu e a gente possa aí transmitir para as nossas gerações. Muito obrigado. Mas, Felipe, eu te agradeço também por essa entrevista. E, como eu já disse antes, o conhecimento tem que ser generalizado, porque o conhecimento guardado não é o corpo humano, a mente humana não é cofre. Não se deve guardar, deve falar para que as pessoas aprendam, especialmente vocês, filhos. E vocês, assim, eu acho que uma coisa importante é o exemplo. O exemplo é uma coisa assim, não tem que falar muito, falar no exemplo. Dá um exemplo. Eu acho que o exemplo, eu quero deixar para os meus netos, para vocês também, estão muito novos, e meus netos são 8 netos, o que é? O que eu for de melhor. Eu estou muito satisfeito comigo mesmo. Eu tenho, assim, eu me sinto bem comigo. Estou bem. Eu acho que as pessoas têm que estar bem com elas mesmas, porque elas sejam plenas, tranquilas. A tranquilidade vem do conhecimento, vem do saber, vem do conhecimento, especialmente do conhecimento. A pessoa tem que pensar antes de fazer as coisas. É a mensagem que eu deixo para os netos todos, é a mensagem do conhecimento, a mensagem do saber. Saber, saber, saber. A saúde, a paz, a alegria, a prosperidade, a sabedoria. Tendo isso aí, vai longe. Muito obrigado. Obrigado. Aê.